Que realmente existe, eu tenho prova de que ele pesa na minha mão aqui. E certa confusão de responsabilidades, atribuindo muitos a miscigenação, a mais deformadora da plástica e a mais depauperadora, tara sifilítica inicial. É o que as invasões, etc. Ainda assim, vinho, pão, leite fervido, frangos filhós, carne, às vezes o que fazer, a não ser dar ordens estridentes aos escravos, era preciso levantar barracões para acomodá-los. Danças, o Henrique disse, com muita pesquisa, não sem muita pesquisa, não é? Prova de muita coisa. Assim. Boa noite! Hoje eu vou gravar no horário em que estou geralmente mais inspirado, que é o horário noturno. Um pouco notívago, eu e meus irmãos e a família toda. Então hoje eu vou tratar de um livro, falar um pouco de um livro importante na minha história literária, que é de um grande autor, falecido em 1987, e que realmente faz falta nas nossas avaliações científicas sociais, que é o Gilberto Freire. O livro é este aqui, Casa Grande Senzala. Este aqui, publicado pela Global Editora. É um livro um tanto extenso, ele tem 727 páginas. Eu li ele em voz alta para minha mãe e para mim também sozinho. E hoje estou aqui trazendo alguns parágrafos dele para provar que ele realmente existe, está disponível para comercialização, para leitura, avaliação, estudo. Existe, é um livro que realmente existe. Eu tenho prova de que ele pesa na minha mão aqui. Não sei quantos gramas, mas pesa bastante. Olha a grossura dele. A mão está aqui, está aqui. Então, eu vou ler a referência bibliográfica dele, as referências bibliográficas. Freire Gilberto, 1900-1987, Casa Grande Senzala, formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. Gilberto Freire, apresentação de Fernando Henrique Cardoso, 51ª edição, revisada, São Paulo Global, 2006. Introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil. O Gilberto Freire dedica o livro à memória dos pais dele, dos avós dele, Alfredo Alves da Silva Freire, Maria Raimunda da Rocha Vanderlei, Ulisses Pernambucano de Melo, Francisca da Cunha Teixeira de Melo. Então eu dividi aqui os capítulos em 3 leituras, porque como é um livro muito extenso, eu encontrei um modo um tanto cabalístico para lê-lo. Ele é dividido em 5 capítulos e 4 temas. Um dos temas, que é o escravo negro na vida sexual e de família do brasileiro, está dividido em 2 capítulos. Então eu vou ler alguns parágrafos do capítulo 1º, do 3º e do 5º, ou do 4º e 5º. O primeiro capítulo intitula-se assim: Características gerais da colonização portuguesa do Brasil. Formação de uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida. O capítulo 3º se denomina assim: O colonizador português, antecedentes e predisposições,
E o terceiro se denomina assim: o escravo negro na vida sexual e de família do brasileiro. Então vamos lá. Eu vou ler 2 parágrafos da página 110 dessa 50ª edição. A vantagem da miscigenação correspondeu no Brasil à desvantagem da civilização. Começaram juntas, uma a formar o brasileiro, talvez o tipo ideal do homem moderno para os trópicos, europeu, com sangue negro ou índio a avivar-lhe a energia, outra a deformá-lo. Daí certa confusão de responsabilidades, atribuindo muitos à miscigenação, o que tem sido obra principalmente da civilização. Responsabilizando-se a raça negra, ou a ameríndia, ou mesmo a portuguesa, cada uma das quais, pura ou sem cruzamento, está cansada de produzir exemplares admiráveis de beleza e de robustez física, pelo feio e pelo bisonho das nossas populações mestiças mais afetadas de sífilis ou mais corroídas de verminose. De todas as influências sociais, talvez a sífilis tenha sido, depois da má nutrição, a mais deformadora da plástica e a mais depauperadora da energia econômica do mestiço brasileiro. Sua ação começou ao mesmo tempo que a da miscigenação. Vem, segundo parece, das primeiras uniões de europeus, desgarrados à toa pelas nossas praias, com as índias que iam elas próprias oferecer-se ao amplexo sexual dos brancos. A tara étnica inicial, de que fala Azevedo Amaral, foi antes tara sifilítica inicial. É o que ele diz, é o modo como ele considera a nossa civilização. Tanto que ele faz um trocadilho de civilização com sifilização. Chegou o momento que quem não tivesse sífilis era considerado um pária. Então esse é o centro, é o que eu vi de central no primeiro capítulo, que é o capítulo em que ele fala das características gerais da colonização portuguesa do Brasil. Formação de uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida. Agora eu vou ler 2 parágrafos do terceiro capítulo. Estão na página 315. Este capítulo é o que fala, é o que trata deixa eu ver, do colonizador português e dos antecedentes e predisposições. Como circunstância particularmente desfavorável à agricultura e por conseguinte ao suprimento de víveres frescos em Portugal, mesmo nos seus tempos de melhor saúde econômica, devem ser lembradas as crises de clima, por um lado, por outro, as crises ou perturbações sociais, guerras, epidemias, invasões, etc. Ainda assim, pode-se concluir
que a gente portuguesa atravessou nos seus começos, antes de transformar-se em potência marítima, um período de alimentação equilibrada que talvez explique muito de sua eficiência e das suas superiores qualidades de arrojo e de iniciativa até o século XVI. Indicam-no documentos antigos decifrados por Alberto Sampaio. Por exemplo, as obrigações da comida fornecida aos mordomos reais por ocasião de receberem as rendas. Dessas obrigações constam ora pão, carne, vinho, ora vinho, pão, leite fervido, frangos filhós, carne de porco, queijo, manteiga, ovos, etc. Sampaio é o primeiro a comentar que muito maior era então a frequência dos laticínios na alimentação portuguesa, que depois tanto se empobreceu deles e de carne vermelha. O que o ilustre historiador atribui, com evidente parcialidade, à revolução cultural apurada pela introdução do milho. As causas desse empobrecimento parecem-nos mais profundas e complexas. Ele reflete a situação da miséria geral que criou, para as Espanhas, o abandono da agricultura, sacrificada pelas aventuras marítimas e comerciais. Depois, a monocultura, estimulada em Portugal pela Inglaterra através do Tratado de Methuen. As crônicas de banquetes, as tradições de clumesainas, as leis contra a gula, não nos devem deixar a ilusão de um povo de superalimentados. Sampaio mesmo deixa-nos perceber, nas populações do Minho, o contraste entre a alimentação fraca e insuficiente dos dias comuns e a desbragada dos jantares de festa. Nos jantares de festa, escreve ele, as vitualhas acumulavam-se em massas enormes, as grandes terrinas e escudelas de víveres, os largos pratos com peças desmedidas, seguem-se numa sucessão interminável, intermeados com as infusas e canecões de vinho verde, que quanto mais rascante, mais estimula o apetite, aliás, sempre complacente. Desbragamento que indica alimentação normalmente pobre. Não nos esqueçamos nunca do caráter excepcional dessas comesainas. Sua própria intemperança para pensar em estômagos mal alimentados, que umas quantas vezes por ano se expandissem em excessos como que compensadores do regime de parcimônia alimentar dos dias comuns. Os jejuns devem ser tomados na devida conta por quem estude o regime de alimentação do povo português, sobretudo durante os séculos em que sua vida doméstica andou mais duramente fiscalizada pelo olhar severo da Inquisição e do jesuíta, dois olhos tirânicos, fazendo as vezes dos de Deus, fiscalizando tudo. Agora, nós vamos passar para uma terceira prova, que é a prova de que o livro existe, que está entre o quarto e quinto capítulos, de mesmo título, que é O Escravo Negro na Vida Sexual da Família do Brasileiro. O escravo negro na vida sexual e de família do brasileiro. Vamos lá. A página é 432. Vamos lá. Mulheres sem ter às vezes o que fazer, a não ser dar ordens estridentes aos escravos,
ou brincar com papagaios, saguis, molequinhos. Outras, porém, preparavam doces finos para o marido, cuidavam dos filhos. As devotas coziam camisinhas para o menino Jesus, ou bordavam panos para o altar de Nossa Senhora. Em compensação, havia freiras que se encarregavam de cozer enxovais de casamento e de batizado para as casas grandes. Os casamentos se faziam aqui muito cedo, escreveu do Brasil o inglês Alexander Caldcliffe. Não é raro encontrarem-se mães de 13 anos. O clima, acrescenta ele, e hábitos retraídos das brasileiras têm considerável efeito sobre seu físico. Quando novas, os belos olhos escuros e a figura bonita atraem a admiração de todos, mas dentro de poucos anos dá-se uma mudança na sua aparência. Que longa e contínua doença dificilmente causaria na Europa. Walter Colton, no seu diário de viagem, conta que, no Rio de Janeiro, lhe mostraram uma criança de 12 anos, já senhora respeitável. Mas mãe, na idade de brincar com boneca, já estava lidando com o filho. O casamento era dos fatos mais espaventosos em nossa vida patriarcal. Festa de durar 6, 7 dias, simulando-se às vezes a captura da noiva pelo noivo. Preparava-se com esmero a cama dos noivos, fronhas, colchas, lençóis, tudo bordado a capricho, em geral por mãos de freiras, e exposto no dia do casamento aos olhos dos convidados. Matavam-se bois, porcos, perus, faziam-se bolos, doces e pudins de todas as qualidades. Os convivas em geral, em tal número que os convivas eram em geral, em tal número que nos engenhos era preciso levantar barracões para acomodá-los. Danças europeias na casa grande, samba africano no terreiro, negros alforreados em sinal de regozijo, outros dados à noiva de presente ou de dote. Tantos pretos, tantos moleques, uma cabritinha. É assim que Gilberto Freire fala desses assuntos, desses 5 temas importantes para nós. Na verdade, 4, não é? 4 temas em 5 capítulos. Conforme o sociólogo Fernando Henrique disse, com muita pesquisa, não sem muita pesquisa, não é? E creio que vale a pena estudar esse livro e tê-lo como prova de brasilidade, prova de brasilidade, que mais? Ele é prova. Ele é prova de autoconsciência, né? Conhecimento da nossa cultura e da nossa sociedade, prova de sociabilização, prova de que nós não somos antissociais, prova de que nós não somos vira-latas, que mais? Prova de muita coisa esse livro. Então vale a pena ler e fica por aqui o nosso Ledereóculos de hoje. Podem deixar seus comentários e as impressões que ficaram através de mais essa abordagem minha aqui no Ledereóculos. Muito obrigado.